Hoje vou continuar minha história sobre a Segunda Guerra Árabe-Kházara. Foi uma batalha de dois mundos, dois impérios, a Grande Estepe Eurasiática e o Oriente Médio, que mudou o destino de países e povos no Cáucaso e além dele. Então, você está no canal Amazing History, onde você vai aprender muitas coisas interessantes sobre a história do mundo antigo, do Oriente Medieval e muito mais. Antes de continuar, peço que não se esqueça de apoiar o canal, sendo membro no YouTube ou no Patreon. Também ficaremos felizes com seus likes, inscrições e, é claro, comentários gentis. Vamos ao tema do episódio. A queda de Balanjar foi, sem dúvida, um golpe doloroso para o Caganato Kházaro. No entanto, os árabes não conseguiram aproveitar os frutos de sua vitória. O califado sofria com a expansão excessiva, cujos problemas eram ainda agravados por conflitos internos. Em outras frentes, os árabes sofriam derrotas desagradáveis, como, por exemplo, na Batalha de Toulouse, na França. Em 721, e durante o chamado Dia da Sede em Maverrana, contra os turgueches, em 724. Todos esses fatores fizeram com que os árabes não podiam permanecer por muito tempo em território hostil sem reforços. Al-Jarrah pediu ajuda ao califa, porém seus pedidos não foram atendidos. Assim, a falta de apoio suficiente fez com que as oportunidades criadas por suas primeiras vitórias fossem em grande parte perdidas. O exército khazar, embora tenha sofrido perdas, mas ainda representava uma ameaça para as tropas do califado. Enquanto isso, em 725, um novo califa, Hisham ibn Abdul Malik, assumiu o poder no califado. Ele decidiu remover o popular entre as tropas Al-Jarrah do cargo de governador, nomeando em seu lugar seu irmão Maslama. Maslama. O nepotismo, desde os tempos de Usman, não desapareceu. Apesar de toda a sua experiência como comandante, Maslama acabou sendo um administrador bastante ruim e um político sem visão. Ele estava mais interessado em fazer incursões contra os bizantinos na Anatólia do que em prevenir a ameaça dos khazares no norte. Dessa forma, por alguns anos foi permitido que os khazares restabelecessem suas forças sem obstáculos, enquanto os muçulmanos estavam enfraquecidos por conflitos em muitos outros frontes distantes. Isso permitiu ao Khanato retomar a ofensiva livremente e iniciar a segunda fase da guerra. Em meados do Setekh 728, o exército khazar liderado por Borgil, já conhecido por nós, avançou em direção aos desfiladeiros das montanhas do Cáucaso com a firme intenção de buscar revanche. Maslama teve que aceitar esse desafio. Infelizmente, apesar de toda a sua habilidade, ele era um comandante acostumado a liderar incursões e conquistas, e sua falta de experiência em operações defensivas ficou totalmente evidente durante a invasão khazar. Por exemplo, ele não conseguiu estabelecer contato com a nobreza armênia local, nem utilizar adequadamente suas forças. Em vez disso, ele confiava nos guerreiros árabes leais a ele, desperdiçando-os em frentes secundárias. Tentando retomar a iniciativa no conflito, Maslama tentou deter a invasão dos khazares, enfrentando-os em batalha aberta nos desfiladeiros montanhosos do Cáucaso Central. Em setembro de 728, sob uma chuva torrencial, ocorreu uma batalha prolongada que durou quase um mês, razão pela qual a campanha ficou conhecida como a Campanha Lamacenta. Fontes árabes, em um fervor propagandístico, anunciaram uma grande vitória, aparentemente considerando que, já que o campo de batalha ficou com as tropas do califado, isso significava que eles haviam vencido. Mas ao retornarem para a Geórgia, os árabes caíram em uma emboscada do mesmo exército que supostamente haviam derrotado. A maior parte da bagagem e dos soldos do exército foi saqueada e levada pelos cavaleiros khazares. Durante o restante do ano, os khazares realizaram incursões e saques por todo o Cáucaso. O califa Hisham, no entanto, não valorizou a vitória de Maslama, então devolveu o comando a Al-Jarrah. O herói do cerco de Balanjar, Al-Jarrah, começou a trabalhar com dedicação. No início da campanha do ano 730, ele tentou repetir a estratégia de seu sucesso anterior. Partiu para o norte para invadir novamente o território dos khazares, perto de Tiflis, na esperança de forçá-los a lutar em seus próprios termos.
em vez de persegui-los por todo o Cáucaso. No entanto, desta vez Bardil ignorou o desafio. Em resposta, os khazares atacaram os territórios árabes no Transcáucaso. Eles reuniram um enorme exército, incluindo milícias de todas as tribos subordinadas ao Kaganato. Os khazares conseguiram enganar Al-Djarra, contornar seu exército e sitiar Ardabil, a capital da região e o maior centro logístico dos muçulmanos. O sucesso dos khazares foi facilitado pelo fato de estarem bem informados sobre a localização das tropas árabes. Essas informações foram fornecidas a eles pelo governante da Geórgia. Agora Al-Djarra foi forçado a ir em auxílio da cidade sitiada. Djarra. Em Ardabil estavam as famílias de grande parte dos guerreiros árabes. Por isso, eles não tinham outra escolha a não ser tentar romper o cerco, mesmo estando em menor número. A batalha durou 2 dias, durante os quais as melhores forças do exército árabe foram destruídas. Na noite do segundo dia, com a chegada da escuridão, muitos dos sobreviventes do acampamento árabe, das forças auxiliares não muçulmanas, deixaram o campo de batalha, percebendo que a batalha estava perdida. Djarra não tinha mais exército, e na manhã do terceiro dia, os khazares lançaram o ataque final. Segundo a tradição, os comandantes conseguiram conter o pânico, conclamando os soldados a morrer por Alá, e os guerreiros lutaram até a morte. Na batalha, o próprio Djarra também morre. O líder khazar cortou sua cabeça e a colocou em uma lança como troféu. Os khazares também tomaram Ardabil e massacraram seus habitantes. A derrota em Ardabil chocou os muçulmanos. O califado ficou aterrorizado diante do exército khazar, pronto para avançar para o interior da Síria ou do Iraque, e indignação pelo assassinato e humilhação do comandante militar querido. Maslama recebeu novamente o comando, mas teve pouco tempo para preparar o exército, antes que na primavera os khazares partissem novamente para a campanha. No início do ano 731, Badil avançava com seu exército em direção a Mosul. Pequenos destacamentos de saqueadores se separavam das forças principais e se espalhavam pelos arredores para saquear. Mas Lama ainda não havia terminado de reunir seu exército. Por isso o califa Hisham, preocupado, enviou um comandante chamado Said ibn Amr al-Qarashi, com uma tropa avançada para combater os saqueadores. Suas ações foram bem-sucedidas, além do esperado, contra os destacamentos khazares individualmente. Muito provavelmente, Bardil, após a vitória sobre Ardabil, ficou confiante demais e não esperava que outro exército o desafiasse tão rapidamente. Quando Said começou a atacar seus numerosos grupos de saqueadores um por um, sucessivamente, nenhuma reorganização organizada foi feita pelos khazares para repelir esses ataques. Said também conseguiu recrutar muitos fugitivos e desertores do exército derrotado de Al-Djarra, prometendo uma boa recompensa e a oportunidade de vingar o comandante caído. Após algumas pequenas vitórias sobre os grupos de invasores, ele lançou um ataque noturno surpresa contra o exército khazar que sitiava Mossul, conseguindo encontrar e matar Bardil, forçando seu exército disperso a recuar completamente. Acontece que Said teve sucesso onde Maslama e Al-Djarra falharam, mesmo tendo forças muito maiores. Ele conseguiu obter uma vitória completa e pôs os khazares em fuga através do Cáucaso. Isso despertou inveja em Maslama. Então ele prendeu o vitorioso Said sob a acusação de insubordinação. A situação foi tão grave que o califa teve que intervir, libertando-o e recompensando-o. No final das contas, a vitória de Said determinou o rumo dos 7 anos restantes da Segunda Guerra Árabe-Khazara. Ofensivas promissoras, mas poucas vitórias convincentes e territórios insignificantes mudando de mãos por um longo tempo. A derrota em Mossul colocou os khazares na defensiva e no final do ano 731, Maslama invadiu o país deles. Ele conseguiu capturar Balanjar mais uma vez, mas não pôde deixar uma guarnição permanente lá, pois o califado estava muito sobrecarregado. No entanto, apesar dos sucessos, o califa Hisham ficou insatisfeito com as ações de Maslama
e, no ano 732, nomeou seu irmão Marwan ibn Muhammad como governador. Percebendo os fracassos de seus predecessores, Marwan fez muitos esforços para garantir o apoio de aliados locais confiáveis na região. Assim, na Armênia, ele elevou a dinastia Bagratuni, que mais tarde daria origem a reis e rainhas lendários, como Davi o Construtor e Tamara a Grande. Dessa forma, Marwan criou poderosos aliados por procuração, sem a necessidade de derramamento de sangue, deixando o Cáucaso sob um governo leal e pronto para repelir futuras invasões. Enquanto Marwan se ocupava da política na Armênia, os cazares também não ficaram de braços cruzados e trabalhavam para fortalecer os laços com Bizâncio. Foi celebrado um casamento dinástico, o que demonstrava a crescente legitimidade do Caganato como uma grande potência na região. A guerra terminou definitivamente no ano de 737, quando os cazares pediram paz após mais uma invasão árabe sob o comando de Marwan. Embora o capaz príncipe Almíada tenha conquistado algumas vitórias insignificantes, a paz, ao que parece, foi mais resultado do esgotamento mútuo das duas potências e de muitos outros problemas enfrentados pelo califado. Para salvar as aparências como condição de paz, o califa Hisham propôs ao Kagan que aceitasse o islamismo. Ele aparentemente concordou, mas a conversão real a essa religião não aconteceu. O Caganato também recusou o cristianismo, escolhendo em vez disso um terceiro caminho, o judaísmo. Os cazares adotaram o judaísmo como um todo ou apenas uma parte significativa da elite governante? A questão é bastante controversa, mas as menções aos cazares como um dos poucos poderosos estados judaicos já começam no final do século VIII. No que diz respeito aos árabes, a dinastia Almíada logo teve que enfrentar ameaças internas muito mais sérias, o que acabaria levando à sua derrubada e ao surgimento da nova dinastia dos Abássidas. Sobre isso eu já falei várias vezes aqui no canal. Enquanto ambos os impérios passavam por grandes transformações, foi estabelecida uma paz frágil entre eles, que em breve seria quebrada. Mas sobre isso vamos falar no próximo episódio, o último desta série. Por hoje é só, obrigado por assistir e até a próxima. Tchau!